PVA tem que acabar. Se existe IPTU, e se eu não pagar todo ano pro governo, e eu perco a minha casa, eu não tenho a propriedade da minha casa, eu tenho a posse. Esses impostos não podem existir. É o imposto que você gera sem você fazer nada. Eu tô dormindo em casa e eu tô gerando dívida com o governo. Antigamente, chegava um cara que era borracheiro, era pedreiro, era pintor. O cara comprava um terreno, 10 por 25, padrão aqui no Brasil. Sim. Ele ia construir na casa dele aos poucos. 2, 3, 4 anos. Ele construiu uma casa de 200, 250 metros quadrados. Às vezes tinha até piscina. Hoje, esse cara, ele consegue ainda construir essa casa, mas ele não consegue pagar o IPTU. Então ele tem que viver numa casa muito menor, com uma qualidade de vida muito menor. Uma casa onde ele não tem contato, tem uma área aberta, para ele ter contato com o solo, onde ele pode ter um jardim, para ele ter contato com a luz do sol. Pra todo mundo viver naqueles cubículos ou em apartamentos. Hoje tem estúdios de 10 metros quadrados. 10 metros quadrados pra mim é uma prisão. E isso tá se vendendo em São Paulo como se fosse normal. Você tem uma janela. É lógico que essas pessoas estão tendo depressão. E por quê? Os empreendimentos se adequam às regras do Estado. Por que tem... Gente, vamos lá. Vamos começar porque é tanta bobagem. É uma bobagem atrás da outra. Ele é uma metralhadora de bobagens. Então vamos lá. Olha só. Ele começa aqui, ó. IPTU. Vamos lá. Ó, vamos lá. Ele fala no começo aqui o seguinte: IPTU tem que acabar, IPVA tem que acabar. Gente, IPTU e IPVA são coisas totalmente diferentes. Eu vou repetir. São coisas totalmente diferentes. IPTU é o imposto que você paga para que a cidade tenha condição de cuidar das áreas públicas. Você tem uma casa dentro de uma cidade, então você precisa, né, pagar o IPTU para que a prefeitura tome conta das ruas que você usa e todas as outras casas usam, iluminação pública, segurança, tudo. Tá? Então é para isso que serve o IPTU. Então o IPTU não tem como acabar. O IPTU é a manutenção da área comum da sua cidade. Não tem o que fazer. Não tem como. Tá? Vamos lá. IPVA. Sim. O IPVA deveria acabar. Porque, na minha opinião, o IPVA não faz o menor sentido. Porque o IPVA, ele é um imposto estadual que incide sobre o preço especulativo do veículo. O que eu acho que deveria acontecer, tá? O que eu acho que deveria acontecer. A André Antunes está falando assim: luz pública não é no IPTU. Querida, tem vários ambientes de lugares que é da prefeitura. Ela paga a conta de luz daquilo lá. Não estou falando só de rua. Tem de tudo. Tem várias coisas que pagam, o IPTU paga. Tá? E depende da cidade. Tem cidade que a luz pública é taxa, tem cidade que não é. Cada uma faz lá uma manobra lá, tá? Agora, o IPVA, na minha opinião, não deveria existir mesmo, tá? O IPVA eu acho que tem que acabar. Mas ele não deveria acabar simplesmente por acabar. Eu acho que ele deveria se tornar novamente a taxa rodoviária única. Deveria ser um imposto dedicado exclusivamente à manutenção de vias públicas, tá? De asfalto para o carro. É isso que eu acho. Tá? E também fazer uma divisão do próprio TRU, poderia até fazer com relação a seguro e tudo mais, para não ter coisas separadas, né? Mas o IPVA, infelizmente, ele deixou de ser taxa e se tornou imposto a partir de 86, eu acho. Eu não lembro se foi... Não, 88, né? Eu não sei se foi na Constituição ou um pouco antes. Ele deixou de ser taxa e se tornou imposto. Então o que acontece? O dinheiro do IPVA, que vai uma parte para o Estado e uma parte para a Prefeitura, onde está a placa do carro, o dinheiro do IPVA... Ele cai no caixa do governo e o governo pode usar como ele quiser. Não é diretamente investido na infraestrutura para os carros. Tá? Então é isso, tá? Na minha opinião, IPVA deveria acabar. Mas ele esquece de falar que quem tem o poder de acabar com o IPVA é o governador do estado. O governador do estado, ele tem poderes para definir a alíquota do IPVA. Ele pode simplesmente falar: a alíquota é 0, a alíquota é 0,5% do valor do veículo, a alíquota não tem alíquota, ou a alíquota é 10. Ele pode fazer o que ele quiser, tá? Isso aí é do governador do estado. Então vamos lá. Existe IPTU, e se eu não pagar todo ano pro governo e eu perco a minha casa, eu não...
olha lá. Se você não pagar IPTU, você perde a sua casa? Pela lei brasileira, você não vai perder, né? Se você só tiver uma casa. Mas você tem que pagar o IPTU porque é um contrato até que social. Né? Todo mundo pagar a sua parte do IPTU para que todo mundo tenha a área comum ali. Você não pode atrelar você ter uma casa e pagar IPTU. Não, para você ter uma casa naquele local, você precisa pagar as condições para aquele local subsistir, né? Não tem como. É um negócio meio esdrúxulo que ele tá falando. Eu não tenho a propriedade da minha casa, eu tenho a posse. Esses impostos não podem existir. É o imposto que você gera sem você fazer nada. Eu tô dormindo. O Marcos Campos falou, perde a casa sim. Pelo que eu vi nas jurisprudências, tá? Eu percebi que nas jurisprudências eles fazem assim. Se você não pagar o IPTU ou o condomínio, o teu imóvel ele pode ir a leilão se ele for um imóvel além das suas necessidades. Então isso vai ter uma análise caso a caso pelo juiz, comprovações e tudo mais. Se for uma casa comum, normal, que não é muito grande nem muito pequena, que é o normal para você viver, dificilmente perde, tá? Mas o cara vai ter vários problemas no nome e tal, né? Agora, perder a casa inteira e ir pra rua, isso não vai acontecer, tá? Muito difícil, tá? Vai perder, você vai sendo executado em outras coisas. Você vai ter parte do salário penhorado, provavelmente você vai perder bens, vão na sua casa ver se tu tem televisão, mas a casa em si, para te botar na rua, não vão te colocar. Se tua casa for uma casa de luxo, absurda, provavelmente vai a penhora e você vai ter uma quantia para comprar uma outra casa menor, né? Então é assim que eles fazem. Aí essa perda ou não perda do imóvel é analisada caso a caso, tá? Vai depender muito do juiz, vai depender do processo, vai depender de uma coisa, um monte de casa, um monte de coisa, tá? Vamos lá. Eu tô dormindo em casa e eu tô gerando dívida com o governo. Você tá dormindo em casa, querido, só que tem uma polícia rondando a cidade para que ninguém invada a sua casa. Você tá dormindo em casa, mas a tua torneira tá com água. A infraestrutura da cidade tá funcionando. Tem o SAMU se você passar mal à noite. Tem uma série de coisas que só funcionam porque existe IPTU e outros impostos, querido. Isso aí que você tá falando é bizarro, é sem noção. Antigamente, chegava um cara que era borracheiro, era pedreiro, era pintor. O cara comprava um terreno, 10 por 25, padrão aqui no Brasil. Sim. E iria construir na casa dele aos poucos. 2, 3, 4 anos. Ele construiu uma casa de 200, 250 metros quadrados. Às vezes tinha até piscina. Hoje, esse cara, ele consegue ainda construir essa casa. Mas ele não consegue pagar o IPTU. Então ele tem que viver numa casa muito menor, com uma qualidade de vida muito menor. Uma casa onde ele não tem contato. Ah, cara, não mete essa. Então quer dizer que tu vai construir uma casa de 400 metros quadrados de área útil e tu não quer pagar o IPTU. O cara não constrói uma casa dessa, ele tem dinheiro pra construir uma casa dessa e não tem dinheiro pra comprar IPTU. Cara, não faz nem sentido o que ele fala, gente. Não faz nem sentido o que ele fala. É coisa totalmente... Nossa. Contato, tem uma área aberta, pra ele ter contato com o solo, onde ele pode ter um jardim, pra ele ter contato com a luz do sol, pra todo mundo viver naqueles cubículos ou em apartamentos. Hoje tem estúdios de 10 metros quadrados. 10 metros quadrados pra mim é uma prisão. E isso tá se... Mas ninguém é obrigado a comprar um estúdio. Ninguém é obrigado a comprar esse tipo de apartamento. E quem compra esse tipo de apartamento geralmente tem outro. Esses estúdios geralmente são para empresários, para passar ali uma noite, ficar no escritório, viaja daqui para lá. Ninguém mora nesses estúdios. É muito difícil. Estudantes. Isso tá se vendendo em São Paulo como se fosse normal. Você tem uma janela. É lógico que essas pessoas estão tendo depressão. E por quê? Os empreendimentos se adequam às regras do Estado. Por que tem carro 1000 aqui no Brasil e não tem nos Estados Unidos? Tudo é feito aqui para o pobre. Não é feito para o pobre. Meu Deus do céu, gente. Por que tem carro 1000? Cara, como pode um cara desse que é engenheiro, ele é professor engenheiro? O carro 1.0 no Brasil, ele foi concebido por várias coisas e não somente para o carro para o pobre. Porque uma pessoa que quer um carro 1000, provavelmente ela não vai ficar botando o carro dela na estrada para viajar 3, 4 mil quilômetros. Ela tem uma emissão de poluente menor, ajuda a natureza. É um carro que economiza combustível em lugares planos. Para uma pessoa que não precisa de potência, uma pessoa que, por exemplo, mora sozinha,
que não tem família grande, que não precisa carregar um monte de gente. E um carro mais barato que se adequa ao bolso. Gente, quanta bobagem! Para o pobre, é feito para você ser pobre. Eu dou um incentivo de imposto pro carro 1.0. Então a indústria se adequa para fazer carro 1.0. Então aqui, a casa maior, só tem muito IPTU. Então eles se adequam, só fazem casas pequenas. Gente, quanta bobagem! Cara, quanta bobagem! As pessoas vão comprar o que elas querem comprar, o que elas podem comprar. Se o pedido de pessoas é para um carro pequeno ou para uma casa menor, eles vão ser construídas, mas isso não diz que casas grandes não são construídas. Gente, são assim, é uma coisa, é uma bobagem atrás da outra, encavalada, né? O que o engenheiro Léo tá falando nesse vídeo é muito verdade, porque... Aí vem a discípula do ignorante falar. Ela tem orgulho de ser discípula de ignorante, que não faz nem sentido o que ele fala. Vamos ver o que ela vai falar. No Brasil, infelizmente, o direito à propriedade privada não passa de letra morta. Afinal... Ô querida, se você quer ter propriedade privada e não quer pagar IPVA, não quer pagar IPTU, o que você faz? Você constrói uma casa no meio do nada, longe da sociedade. O pacto da sociedade é justamente morar junto, morar perto, para que todos consigam fazer com que o ambiente tenha todas as características de acesso a várias coisas que são úteis para você. Se você não quer morar perto, se você acha que não precisa, o que você faz? Você monta uma casa no meio do nada, aí você começa a caçar, pescar, vai pegar... planta um bananal, você vai viver do seu jeito. E aí você não paga IPTU pra ninguém. Gente, é assim... Afinal, seu imóvel tem que cumprir a função social. E quem vai ditar que é a função social? Meu Deus do céu. Querida, a função social é o seguinte. Você não pode deixar com que a tua casa, ela, por exemplo, junte mato, que estrague a saúde das pessoas que moram ao lado. Ela não pode ser uma função especulativa. Por exemplo, um prédio de 10 andares abandonado por 50 anos no local. Tudo tem função social. Você não pode simplesmente abandonar e fazer o que quer no meio da cidade. Tem regra. Gente, esse pessoal, eles falam qualquer merda. Jurisprudência ou a doutrina, né? Sem falar também que a gente tem que pagar IPTU. Se não pagar IPTU, seu imóvel vai para leilão, você perde. Eu já te falei, se você não quiser pagar IPTU, o que você faz? Constrói uma casa no meio do mato, no meio do nada, onde não tem ninguém morando perto, onde o Estado nem chegou. Vai numa montanha, constrói e você não vai pagar IPTU. Simples, tá cheio de lugar que ninguém quer morar. Você vai lá e mora lá. É só isso. Perde ele. Então o máximo que a gente tem é o direito à posse daquele imóvel. Hayek... Ó, a Leda Hennick falou assim: um morador do meu prédio perdeu o apartamento de 136 metros quadrados, não pagava condomínio e IPTU. Então, provavelmente ele perdeu o apartamento não porque ele simplesmente perdeu por causa do processo. Ele deve ter perdido o apartamento por conta de que ele tem ou um outro apartamento, tá? Assim, quem tem uma única propriedade não perde. Tá? Muito difícil acontecer. Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso desse tipo. Eu conheço pessoas que perderam apartamento. Vai no prédio da minha mãe lá, teve uma pessoa que perdeu o apartamento, mas porque ela tinha outro apartamento no nome dela. Aí, aquele lá foi para leilão. Simples assim. Ou se o apartamento for financiado. Por exemplo, o apartamento não é seu. Você começou a pagar o apartamento. E o próprio apartamento é a garantia, né? Aí o apartamento nem é seu, aí você perde o apartamento mesmo, tá? Então tem muita... são muitos casos e não tem como a gente generalizar. Mas, olha, para você perder um apartamento quitado, por IPTU ou condomínio, olha, tem alguma coisa muito estranha no processo, tá? Muito difícil. Cada caso é um caso, gente. Que dizia que o desrespeito à propriedade privada é um ataque à liberdade individual. IPTU. Olha, gente, essa menina aqui, ela provavelmente deve ser filha de milionário, né?
filha de milionário, e ela nem sabe o que é imposto, ela nem sabe para que serve as coisas, deve ter chegado tudo na mão dela daquele jeito, e ela se acha ANCAP, ela se acha anarquista, capitalista, né, sendo que já nasceu em berço de ouro. Então é constrangedor. E olha quantos likes tem o vídeo dela. 243 mil curtidas. Vocês têm ideia disso? 242 mil pessoas que não entendem absolutamente nada de nada. É isso aí, por isso que o Bolsonaro ganha a eleição. Entendeu? É esse monte de coisa. Ganha a eleição não, né? Vai bem a eleição, tem público, né?